Maduro foi capturado em apenas 47 segundos, com 150 aeronaves e um apagão total em Caracas. Os Estados Unidos realizaram a operação mais precisa da história. Mas o que está por trás dessa queda? É democracia ou controle sobre a maior reserva de petróleo do mundo? Aqui a gente vai discutir exatamente sobre isso. E se você quer aprender a investir internacionalmente para ganhar com essas crises, ou mesmo com qualquer coisa que ocorre no mundo, você já sabe. É só clicar no link da descrição que tem minha plataforma 7APCV. Vamos direto ao ponto que eu vou mostrar para vocês um mapa mental facilitando todo o entendimento sobre toda essa história de Maduro, Trump, Venezuela, o que afeta o Brasil, o que afeta o seu bolso, porque eu tenho certeza que vai te ajudar em poucos minutos. Separando nos tópicos principais, que seriam esses daqui, basicamente 6, então primeiro, não me delongando muito com vocês, tá? A operação militar. O que seria essa operação militar? O que foi ela? Foi a captura do Nicolás Maduro e Cilia Flores, que ocorreu agora em janeiro de 2026, nos primeiros dias do ano, então 2026 começou fogo, hein, pessoal? O uso de 150 aeronaves e forças especiais Delta Force, inclusive aí teve toda a movimentação, né, do USS Iwo Jima, teve também o corte de energia elétrica na capital, então a capital em si, embora não tenham tido feridos, teve a influência dos aviões chegando lá e gerando explosões, com certeza afetou a parte energética, algumas construções próximas aonde o Maduro estava. Então, isso daí foi a parte de infraestrutura e a operação militar americana, o que ela impactou o país. Agora, indo para o segundo tópico, que é a motivação para os Estados Unidos terem realizado isso, que fica bem fácil vocês entenderem, através dessas duas partes, que é o controle de recursos e a segurança geopolítica, principalmente segurança geopolítica, pessoal. Guarde bem isso, porque o controle de recursos seria devido à Venezuela apresentar as maiores reservas de petróleo no mundo, chegando a mais de 300 bilhões de barris de petróleo. E hoje ela produz em média 1 milhão, coisa assim, de barril ao dia de petróleo. Então ela representa 1% da produção mundial, sendo que ela poderia produzir muito mais, 3, 4 milhões, igual era no seu auge, lá na década de 60 e 70, que era uma das principais produtoras de petróleo no mundo. E hoje, olha só como que ela está, com essa indústria totalmente sucateada. Devido ao quê? Devido ao Nicolás Maduro, ele ter feito esse problema aí de ter colocado militares, pessoas que não têm especialidades devidas para conseguir gerir essa empresa, a PDV-SA de lá, que é a empresa de petróleo. Então, a eficiência dessa empresa, da produção de petróleo, caiu muito, chegando a 75% menos do que era antigamente, e hoje com tecnologia poderia ser até mais, né? Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, teve momentos que ele teve uma média de 14 milhões de barris por dia. Então, imagina, sem uma reserva tão grande, ele consegue produzir tanto. Imagina o quanto que a Venezuela também poderia produzir se ela tivesse uma boa gestão e pessoas realmente especializadas que conseguem dar conta de realizar uma eficiência maior. Então, há outro aspecto também, a questão de minerais, ouro e terras raras, porque embora a China e o Brasil sejam os maiores com recurso natural de terras raras, e se você ainda não sabe para que servem essas terras raras, é para produzir todo tipo de coisa, tá? Tem instrumentos, por exemplo, satélites, armas que são necessárias para a parte militar, ou mesmo essas ferramentas elétricas que são utilizadas para a produção de celulares, para a produção de iPads, para a produção de notebooks. Tem muitas máquinas que utilizam de materiais de terras raras para serem construídas. Então, é necessário, sim, as terras raras e extrair esses recursos. Porém, eles não vão, óbvio, extrair diretamente da Venezuela ou invadir um outro país que tenha isso, porque a China e o Brasil são os países que têm maior terras raras no mundo. Então, sabendo disso, os Estados Unidos eles têm o interesse da Venezuela, que também é uma das maiores, não tanto quanto o Brasil e China, mas eles poderiam ter o domínio e uma facilidade maior para conseguir parcerias, talvez, ou mesmo empresas americanas entrarem lá e conseguirem extrair disso. O ouro e minerais, aí a gente já sabe, né? A América Latina tem muitos minerais, ouro tem um pouco, mas principalmente essa questão do petróleo mesmo, por ser a maior reserva do mundo, maior que o pessoal lá da Arábia Saudita, que a gente às vezes vê Dubai e fala, nossa, lá que é a maior reserva de petróleo do mundo, na verdade não. Lá eles conseguem extrair. Bem, a Venezuela não conseguiu fazer esse trabalho. E os interesses também de petrolíferas americanas, que é o terceiro controle de recurso que os Estados Unidos pensa bastante, que motivou ele a fazer essa invasão na Venezuela,
porque também tem uns aspectos de segurança e geopolítica que a gente já vai tratar aqui, mas indo direto ao ponto, esse interesse de petrolíferos americanos é porque nos Estados Unidos é muito comum extrair e trabalharem com um petróleo mais pesado, entendeu? Enquanto que lá, na terra dos Estados Unidos, o petróleo, ele é um petróleo mais leve, mais fácil de ser produzido e de ser tratado. Enquanto que a indústria em si dos Estados Unidos, ela já é mais especializada no petróleo mais pesado, petróleo oriundo do Canadá, petróleo oriundo de países como o da Rússia. Então, o caso da Venezuela, que é um petróleo mais pesado, beneficia a indústria petrolífera americana, que já é especializada nesse petróleo mais pesado, como exemplo Exxon, Chevron, entendeu? Então esse controle de recursos também beneficiaria isso. Agora, indo direto para a geopolítica aqui, que aí entraríamos da doutrina Monroe e o corolário Trump, porque quando ele entrou no governo, o Trump já falava que ele queria defender muito essa questão geopolítica dos Estados Unidos, a influência que ele tem com os outros países próximos, ou mesmo a ligação que China, a Rússia, porque tem essa polaridade hoje em dia, né? A Rússia, no caso, né, controlando um pouco a Europa, a China controlando a parte da Ásia e os Estados Unidos as Américas. Então tem essa tripolaridade do mundo que está ocorrendo geopoliticamente. E os Estados Unidos, o Trump, quando ele entrou na presidência, ele entrou com essa ideia de estabelecer os Estados Unidos bem nas Américas e tirar a ligação das Américas com a China, com países como Rússia. Não estou falando que é certo ou errado, não estou para julgar ele aqui, mas ele está obedecendo aquilo que ele prometeu, porque já dizia no plano dele de governo que ele queria fazer com que os Estados Unidos tivessem menos riscos, os países das Américas próximos aos Estados Unidos tivessem menos exposição ou mesmo contato, né, comercial com a China, com a Rússia. Claro que ele não iria impor isso, sei lá, com forças armadas e falar para todo mundo fazer igual ele quer. Mas dessa forma aí, tirando um governo que era muito autoritário e às vezes você pode questionar, caramba, Guilherme, ele vai fazer a mesma coisa com o Brasil? Óbvio que não, porque o Brasil é um caso diferente. O nosso presidente, ele foi eleito democraticamente, até onde a gente sabe, enquanto que lá na Venezuela, ele não foi eleito democraticamente. Foi totalmente ele mesmo atacou a própria soberania do país, porque as pessoas votaram e ele não venceu de forma democrática. Um outro tinha vencido e o que ocorreu simplesmente foi destituído e o Maduro falou, não, eu que venci. Inclusive, quando tinham manifestações pacíficas, ele acabava falecendo, né, as pessoas que estavam se manifestando. E isso é muito triste por conta dele atacar essas pessoas. Então, olha só, ele mesmo quebrou a soberania do próprio país. Então, tirar ele do país, na verdade, você está devolvendo a soberania para a Venezuela. Totalmente diferente do caso do Trump atacar o Brasil, atacar outros países, que ele não vai fazer isso, imagino eu. Eu acredito que Cuba pode ser o próximo afetado por ele, pelo governo dele ou por operações militares, pois Cuba também, da mesma forma, a soberania de Cuba foi atacada pelo próprio governador. Então, se o próprio governante ataca a soberania do país, alguém tirar esse governante está devolvendo a soberania ao país. É isso que eu estou querendo dizer e essa foi a ideia dos Estados Unidos, com certeza. Claro que não foi a ideia principal, porque tem o controle de recursos, tem a questão geopolítica que eu já estou explicando aqui, essa doutrina Monroe de defender os Estados Unidos de uma forma que, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas tem a estratégia militar dos Estados Unidos, que é o quê? Eles já estão em contato com dois mares que é difícil acessar eles não têm contato terrestre com muitos inimigos. O contato terrestre que ele tem mesmo é com a América do Sul, com o Canadá, tal, mas ele tem uma relação boa com o Canadá. Agora, com os países da América do Sul, ele também quer ter uma relação boa para com que ele consiga estabelecer o que diz essa doutrina Monroe, é essa defesa aí dos mares, ninguém conseguir atingir ele, e os territórios de fronteiras, eles também sejam pacíficos, entendeu? Eles não tenham intriga, os países com ele, com os Estados Unidos, assim tendo uma maior segurança, porque na Europa, como você pode ver, vários países têm fronteira com outros, isso daí dificulta a questão de proteção militar, porque sempre você vai ter que manter tropas, ou antigamente muralhas, para poder se defender, enquanto que os Estados Unidos ele já tem uma muralha natural, que é o próprio mar, e também a facilidade de ter povos mais pacíficos entre suas fronteiras. Essa é uma grande vantagem dos Estados Unidos. A contenção da influência de China e Rússia, que eu já expliquei para vocês, né, de países da América Latina normalmente terem muita dependência comercial da China e da Rússia, seja por recursos aí de manufatura para a China, ou mesmo de recursos mais naturais da Rússia, como questão do petróleo, como questão de outros que a gente vê, pedras preciosas, na Rússia tem bastante também. Combate ao narcoterrorismo, porque lá na Venezuela estava muito narcoterrorismo, pessoal, muito, a ponto de
ter crises, ter narcoterrorismo comandando o governo. Era um negócio bem calamitoso, por isso mesmo que o Trump ele invadir e tirar o Maduro, basicamente ele está fazendo com que a soberania volte para o país. Então ele ajuda socialmente também a Venezuela, embora as intenções principais dele não sejam essas. Mas como consequência, a sociedade acaba se beneficiando de uma maior liberdade. Inclusive, eu moro aqui na Argentina e no Obelisco teve pessoas comemorando, se você procurar na internet, muitos venezuelanos que moram aqui, devido a ele ter tirado o Maduro do país deles, porque tem amigos meus mesmo de que os pais dele foram destituídos do cargo, eles tiveram que se mudar para outro país para não serem caçados. Então, olha o nível. Imagina uma pessoa ter trabalhado 35, 40 anos e depois simplesmente por conta de uma ideia diferente, por conta de um post, ou por conta de ter amizade com pessoas que pensam contra o partido, faz com que ela seja destituída do cargo que ela trabalhou por 35, 40 anos e tenha que sair do país para não ser caçada. Era esse nível de regime que eles estavam passando por lá. Isso é muito triste. E tem a crise do fentanil também dos Estados Unidos, que eu não vou me adentrar muito, mas são esse nível de segurança geopolítica que ele tinha também como motivação. Agora, passando de forma bem rápida, porque já deu uns 4, 5 minutinhos aí de vídeo, para os paralelos com a guerra do Iraque, porque a gente pode também fazer uma certa analogia de, às vezes, você falar, ah, caramba, Guilherme, mas aí tá me parecendo, cara, aquele negócio de quando os Estados Unidos colocou tropa no Iraque, estava tentando ajudar o Iraque, mas na verdade só deu ruim porque gastou muito, teve muita despesa para os Estados Unidos, o povo americano ficou revoltado, o povo do Iraque não ajudou nada porque só gerou mais revolta para eles também, de ter um estrangeiro tentando controlar a terra deles ou manter a segurança por lá, porque é difícil, né, pessoal? Imagina só, os militares que não estão acostumados com o terreno, não estão acostumados com a cultura, as pessoas também daquele país, da Venezuela ou do Iraque, que também não estavam acostumadas com os militares americanos, a forma deles de agir. Então essa intriga é difícil conseguir conciliar e conseguir realmente dar uma segurança igual o povo em si conseguiria, entendeu? O povo do país, né? Os venezuelanos conseguiriam, os iraquianos conseguiriam no próprio Iraque. Por isso mesmo que esse paralelo com a guerra do Iraque, a gente pode comentar em relação a isso, que esse conflito que está tendo dos Estados Unidos com a Venezuela. Porque daí tem essa retórica de armas de destruição em massa, né? Porque às vezes os Estados Unidos pode vir com essa retórica dizendo assim, ah, caramba, a China vai querer construir alguma coisa na Venezuela para poder atacar os Estados Unidos. Ah, a China, ela tá querendo aumentar o poder dela para ela conseguir dominar os Estados Unidos através da Venezuela, dominar toda a América Latina para depois só sobrar os Estados Unidos. Então essas retóricas, né, de armas de destruição econômica, tal, é o que o Trump utiliza muito para ele poder atacar a Venezuela e não ser punido por isso. Tem a promessa também do cakewalk, ou seja, de uma vitória fácil, que foi o que ocorreu em questão de 46 segundos, eles conseguiram utilizar dessa estratégia militar sem nenhuma pessoa falecendo, sem nenhum assassinato, nada, eles simplesmente pegaram o Maduro, levaram para os Estados Unidos e foi totalmente exitosa, muito interessante a ação deles. Então esse cakewalk, essa ideia de vitória fácil da Venezuela, ele também utilizou no Iraque. Na época do Iraque ele falou assim, não, vai ser simples, eu vou lá, a gente ajusta, a gente dá um jeito na segurança do país, depois a gente tira as tropas. Mas não foi tão assim como a gente sabe a história, né? Ficou vários anos para aí eles terem que tirar as tropas e uma baita despesa durante todos esses anos aí, questão de milhões, bilhões de dólares. E pode ocorrer o mesmo com a Venezuela, se ele querer intervir e colocar militares lá dentro. Agora, a questão de objetivo de mudança de regime, né? Ele também falou na época do Iraque que estava a ditadura por lá, e na Venezuela ele está falando a mesma coisa, de mudança de regime para se tornar democracia, tal. É tudo uma questão oratória, né? Que a gente consegue olhar com esse paralelo com a guerra do Iraque, os argumentos que ele utilizou para o Iraque, ele está utilizando muito no caso da Venezuela também, para justificar o ataque dele. É errado, é certo? Aí é vocês que julgam, já coloca aqui nos comentários, segue o perfil que vai ajudar bastante a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês, porque tudo isso daqui já está condensado com base em diversas informações e diversas pesquisas, gastei dias pesquisando aqui, por isso mesmo que eu só soltei hoje o conteúdo, para eu não soltar de forma repentina e às vezes sem dados, sem tanta informação, eu colhi o máximo de informações para trazer para vocês. Então segue o canal que vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo aqui e alcançar mais pessoas o conhecimento. E já deixa o seu comentário também se você acha isso certo ou errado, a visão do Trump, o que ele fez. E por último, nesse paralelo com o Iraque, a dissonância com promessas não intervencionistas. Porque ele fala, ah, não vou intervir nisso, não vou intervir naquilo, mas no fim, quando os militares estão lá, acabam intervindo, né, na cultura da sociedade, acabam intervindo na segurança, acabam intervindo também em qual político vai entrar ou não. Como exemplo, teve a mulher lá que ela quase iria ganhar
o prêmio Nobel da Venezuela, e o Trump já falou, não, ela não está pronta para governar isso, aquilo. Ou seja, com as ideias dele, ele está tentando intervir um pouco, né? Isso daí é um pouco complicado, porque os venezuelanos deveriam decidir 100% quem eles colocariam no governo de forma democrática, não ditatorial, igual era antes. E as reações internacionais, quais foram? Tem uma condenação que foi por parte da Rússia e Irã, a violação da soberania, eles falaram, claro que eles vão falar isso, porque eles são a favor da ditadura, e a China, que é a violação do direito internacional, porque ela também tinha muita aliança comercial com a Venezuela para pegar petróleo mais barato. Imagina só, você acha que ela ia condenar os Estados Unidos? Óbvio que não. E a ONU, preocupação com precedentes perigosos. Por quê? Porque a ONU, ela imagina, caramba, se os Estados Unidos fez isso com a Venezuela, ele pode fazer com o Brasil, ele pode fazer com o Canadá, ele pode fazer com outros países. Embora ele não vá fazer, tá? Eu não acredito que ele vá fazer, se ele fizer é muita loucura. Ele só fez realmente para a Venezuela porque ele tinha esse álibi de dizer que o próprio governador já tirou a soberania do país e agora ele está simplesmente devolvendo essa soberania e outras vantagens aí que eu já falei das motivações dos Estados Unidos aqui acima, não vou ficar repetindo muito, tá? Qual que é o apoio e ambiguidade? Países que meio que deixaram em aberto ou apoiaram. A França apoiou, fim da ditadura. Também teve a Argentina falando, Milei de forma totalmente aberta nas redes sociais, ele até fez um videozinho engraçadinho mostrando isso daí, essa ideia de não, tá certo de tirar as ditaduras, tá certo o que o Trump fez, apoia realmente isso, enfim. E o Brasil, ele deixou meio que em cima do muro, sabe? Falou uma reunião de emergência, falou que estava errado o que ele fez, mas também não apoiou a medida do Trump, mas também não condenou da mesma forma. Ele ficou meio que em cima do muro. O Lula escreveu bem, porque o Brasil é muito da paz, né? Inclusive, essa é uma vantagem do Brasil, ao meu ver, dele ser muito da paz, ele não tem um lado, não tem outro. Porém, em cenário de guerra, quem não tem um lado e não tem um outro é inimigo dos dois. Então, espero que o Brasil escolha um lado, não sei qual lado que você gostaria que ele fosse, mas eu, particularmente, gostaria que ele fosse do lado dos Estados Unidos, tá? Mas minha opinião é só uma das milhares que existem aí na internet, eu respeito todas, então coloca nos comentários a sua aí e também justifica pra gente ter uma discussão bem construtiva. Agora, na oposição da Venezuela, que também teve, né, a oposição da Venezuela, ou seja, quem acaba indo contrário ao Maduro, teve também comemoração e pedidos de transição, ou seja, essa galera que era contra o Maduro comemorou muito por conta de ter ocorrido isso, então apoiaram bastante, isso é bem legal, como o pessoal aqui da Argentina, que é venezuelano, eles comemoraram muito porque eles já saíram da Venezuela por conta da crise, então imagina só, a Venezuela perdeu o Maduro, o governante que gerou a crise, mas é bem feliz para a galera que está aqui, porque a galera saiu triste do país e está feliz hoje na Argentina, e agora mais ainda porque reacendeu essa esperança do país Venezuela poder se tornar um lugar melhor. Agora, os impactos econômicos e riscos, que eu acho que você quer saber também, porque vai impactar a sua vida no Brasil, então já fica por aqui, porque já está acabando, são os últimos 2 pontos, tá? Coisa bem rápida, e o mais importante, inclusive, é o contexto político venezuelano, que pode afetar muito o Brasil. Então fica até o final para você não perder. Nesses próximos 2 minutos, eu vou resumir para vocês impactos econômicos e riscos. Tem essa questão de pressão de queda no preço do barril do petróleo, porque vai ter mais petróleo talvez sendo ofertado devido a uma maior eficiência das empresas que vão entrar e extrair de lá. Claro que não vai ser ao mesmo momento, porque o petróleo está em torno de $60 o barril. Pode, sempre que chega perto de $60, dar alguma treta no mundo para tentar aumentar o preço do petróleo lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio. Então, agora com uma produção maior e na mão dos Estados Unidos, essa reserva, provavelmente, das empresas que vão conseguir extrair lá e utilizar dele, vai fazer com que aumente a oferta, podendo fazer com que o preço também acabe caindo, mas depende muito da OPEP, porque é só eles pararem de produzir também para poder igualar a oferta, eles têm muito esse controle. A tendência é que o preço caia nesses próximos anos. Fim das sanções econômicas contra a Venezuela, porque a Venezuela vai começar a se tornar mais democrática, vai mudar de regime. Risco de imigração em massa para o Brasil, porque essa instabilidade política pode ocorrer isso, né, se tiver muita falta de segurança, por não ter um governante, não ter ordem, acaba virando uma desordem total, e daí vem muitos venezuelanos para o Brasil, ou mesmo a questão de eles ganharem poder de compra, enfim, tem vários tipos de visualização, mas a imigração já é muito grande no Brasil, desde 2018, coisa assim. Em 2022, tinha dados mostrando que foram milhões de venezuelanos vindo pelo norte do Brasil. Então, imagina só o impacto que isso é socioeconômico para o nosso país também. Porque com mais pessoas, as pessoas vão ter uma oferta maior, vai ter uma oferta maior de pessoas querendo se empregar
para uma demanda menor. Então vai faltar emprego talvez para o brasileiro, ou mesmo os brasileiros daqui vão receber menos porque o venezuelano topa receber menos. Então o brasileiro dessas regiões vai ser afetado bastante. Questão de emprego, questão de periculosidade, porque não é todas as pessoas de bem que vão vir, né? Vêm pessoas talvez ruins, ou mesmo essas pessoas aí de narcotráfico vão ter que sair da Venezuela, vão para onde? Pode ser que venham para o Brasil. Esse é um problema. Quebra de multilateralismo global, isso também é um outro impacto, porque quebra todas essas relações aí econômicas da Venezuela com a China vendendo barato, aí a China não vai conseguir comprar mais, não vai conseguir comprar tão barato e não vai ter um custo maior, tendo um custo maior vai afetar as contas públicas dela, tem todos esses fatores geopolíticos que beneficiam os Estados Unidos, com certeza, porque a maior inimiga dele é a China atualmente. Necessidade de reconstrução de infraestrutura venezuelana, por quê? Porque a gente sabe que sucateou tudo as empresas lá, qualquer tipo de empresa que antes tinha, por exemplo, empresa americana, bem antiga, a própria Chevron, que eu cito, teve muitos problemas de gente invadindo, do Estado querendo tomar o poder, do Estado pegando o poder realmente de muitas empresas americanas que estavam por lá e mudando só o nome, entendeu? Colocando a Kellogg's mesmo que tinha lá, colocaram uma Kellogg's, criaram meio que uma Kellogg's a venezuelana, e essa Kellogg's venezuelana, ela vendia a mesma coisa, porém não ia para os Estados Unidos, não era da empresa dos Estados Unidos. Eles furtaram realmente a propriedade privada, entendeu? Eles não tinham nenhum respeito para a propriedade privada, e isso faz com que as empresas não queiram entrar no país, óbvio. Nenhuma empresa vai querer entrar em um país que não respeita a propriedade privada. E por último, pessoal, para finalizar, já se inscreve aqui no canal, por favor, que vai ajudar bastante. Para finalizar, o contexto político venezuelano, fraude eleitoral de 2024 que ocorreu, que é as daí que eu falei para vocês, que na Venezuela, pensando no lado do venezuelano, tanto por opiniões que eu escuto dos meus amigos, quanto também por opiniões de internet, opiniões de dados, né, que a gente consegue encontrar em jornais, e vendo mesmo experiências, estudando sobre isso, a gente consegue notar que lá na Venezuela estava vivendo um sistema realmente ditatorial, mas dizendo que era democrático, sendo que não tinha nada de democracia, porque se fosse democracia em 2024, a pessoa que teve o mais votos lá, legalmente eleito, deveria ser presidente, mas não, o Maduro não acertou a derrota e simplesmente não quis sair do poder. Enquanto que a Maria Corina Machado, que é a pessoa que era para ganhar o prêmio Nobel, mas ela nem chegou a aceitar, porém ela e o Edmundo Gonzalez ficaram entre eles, que pode ser que governe de forma democrática, porque o povo venezuelano apoia muito esses dois, entendeu? Então pode ser que se tiver eleições democráticas, eles acabem ganhando. E o papel da Delcy Rodrigues também na resistência da transição, porque ela é a vice-presidente, então quando o presidente sai, acaba falecendo, ou mesmo não está governando, é ela que governa, e ela é pró-Maduro. Então pode ser que fique na mesma coisa se a Delcy Rodrigues tomar o poder e ela não permitir, ela ser forte também, manter a ditadura e tudo mais. Se ela escolher esse lado aí, pode dar um baita problema para a Venezuela. Não sei quais seriam as cenas dos próximos capítulos. Espero eu que a Maria Corina Machado ou Edmundo Gonzalez, eles entrem no poder, ou mesmo tenham uma votação democrática, que seria bem melhor. E por último, a crise humanitária e pobreza extrema, que aumentou muito por lá. Então, o meu desejo é que a Venezuela melhore economicamente, tenha maior liberdade econômica, para poder, sim, conseguir prosperar e produzir vários barris de petróleo ao dia, mais que os Estados Unidos, mais que muitos países, devido a ela ter uma reserva maior. Isso daí, consequentemente, vai ajudar na sua economia. Porque, às vezes, você pode pensar, pô, Guilherme, o que vai ajudar na economia? Ela tem mais petróleo, tal. Petróleo, você não come petróleo. Beleza, mas você não concorda comigo que ela vendendo mais petróleo, esse dinheiro vai voltar para o país? E esse dinheiro que volta para o país vai pagar em funcionários, os funcionários vão usar do mercado, o mercado vai conseguir dinheiro, vai conseguir comprar comida, ou mesmo dos produtores nos sítios. Então a economia gira, entendeu? O dinheiro não vai sumir, o dinheiro vai entrar em peso para a Venezuela, ajudando toda a economia a se retroalimentar. E com empresas também querendo entrar para comprar terrenos, para comprar vários tipos de negócios, se respeitarem a propriedade privada por lá. Porque o maior problema de um país é ele não ter responsabilidade jurídica com a propriedade privada. E isso daí faz com que pessoas se afastem e tenham menos dinheiro de fora, do exterior, entrando naquele país. Então, ter uma maior liberdade econômica, uma maior segurança para, principalmente, os empreendedores que vão criar empregos, negócios, produtos e serviços com maior qualidade ou maior quantidade para a sociedade, é, sim, fundamental. Espero que na Venezuela tenha um presidente ou presidenta que realize isso. E isso são todas as informações que eu resumi para vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por
estar presente até aqui nos 6 tópicos. Se inscreve no canal, que vai ajudar bastante, e já curte o vídeo também, e comenta para mim. Fala aí, você achou legal ou ruim o que o Trump fez na Venezuela? Acha que vai ter mais benefícios ou malefícios? E quais seriam eles? Até a próxima.